Vamos lá então, pessoal, a gente vai continuar nossa aula de história. Vamos continuar falando um pouco hoje sobre as reformas religiosas que ocorrem na Europa no século XVI. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a reforma anglicana e a contra-reforma católica. A reforma anglicana, ela se dá na Inglaterra durante o reinado do rei Henrique VIII. Henrique VIII foi um rei bem controverso na Inglaterra, porque ele queria, primeiramente, o fim da interferência da Igreja Católica nas terras da Inglaterra e também desejava se casar de novo. Ele tinha uma esposa chamada Catarina de Aragão, que era filha dos reis da Espanha, que não tinha dado a ele um filho homem. Então ele vai usar esse discurso, esse pretexto, para anular seu casamento com ela. Ele solicita ao Papa, na época, a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. O Papa não concede a anulação. Vamos entender que a Igreja Católica nessa época, ela anulava muitos casamentos entre nobres. Isso era muito comum na época, tá? Então, não era porque era o sacramento, não. Era muito comum a anulação de casamentos entre nobres, porque casamento na época era um acordo político. Porém, no caso do rei da Inglaterra, a igreja não concedeu justamente a anulação. E aí Henrique VIII, ele vai simplesmente romper a Igreja Católica e vai casar-se de novo com Ana Bolena, que era uma dama da corte. Quando ele faz isso, o Papa vai, obviamente, anular o casamento, o segundo casamento dele, e vai excomungar o rei. Só que o parlamento inglês, na época, vai apoiar Henrique VIII e vai instituir o rei Henrique VIII como chefe da igreja anglicana. Então é uma igreja que passa a ter como chefe o rei. A reforma anglicana está dentro do absolutismo, porque a gente vai ter pela primeira vez uma igreja em que o rei fosse o chefe dela. A igreja anglicana, ela vai permanecer algumas características do catolicismo. A gente observar os paramentos do clero anglicano até as igrejas parecem muito igrejas católicas, as catedrais anglicanas. Só que tem algumas diferenças. Uma delas é que os padres podem casar, né? E você tem, digamos assim, alguns sacramentos que, no caso, permanecem na igreja anglicana. Mas é uma igreja em que o rei é chefe dela. Pois bem, diante da reforma protestante, a igreja católica ela vai tentar frear o avanço do protestantismo na Europa. E aí o que é interessante é o seguinte: a igreja católica ela não busca dialogar, ela se fecha ainda mais. Então ela convoca um concílio, o Concílio de Trento, que vai ocorrer durante um longo tempo, porque ele é interrompido várias vezes por causa de guerras, de peste que acontece na Itália. E esse Concílio de Trento ele vai estabelecer alguns preceitos, alguns princípios que a igreja passa a reafirmar e também passa a adotar. Um princípio que ela reafirma é a autoridade suprema do Papa. Um outro princípio que ela também vai, no caso, reafirmar são os sacramentos. Agora, a Igreja Católica, ela, no caso, ela passa a adotar entender o protestantismo como heresia. Tá? Então, ela entende como heresia o protestantismo, eles são tidos como hereges. Além disso, ela vai estabelecer o celibato obrigatório para o clero, tá? E aí, no caso, o clérigo, que de alguma forma não observasse celibato, sofreria sanções. Ela também vai investir cada vez mais no estudo do clero, de teologia, instituindo seminários,
Notícia não era até então a Igreja Católica. E ela vai reativar o Tribunal da Inquisição, chamado agora de Tribunal do Santo Ofício. Além disso, ela também vai estabelecer o Index, que é o índice dos livros proibidos pela Igreja. Então, muitos livros na época eram queimados pela Igreja Católica porque não poderiam ser lidos pelos fiéis. E a Inquisição ela é reativada principalmente em alguns locais na Península Ibérica, Portugal, Espanha. O Santo Ofício ele vai perseguir os hereges, os protestantes, muçulmanos e judeus. Então, o Santo Ofício ele estabeleceu algumas penas. É interessante de pensar que a Inquisição ela era um tribunal em que você praticamente não tinha defesa. Só tinha a condenação. Então, uma simples denúncia de alguém contra você, você poderia ser chamado a depor. Então, por exemplo, o Vitor, ele não acredita que Jesus ressuscitou. Estou dizendo isso, né? Mas é um exemplo. Então, eu era chamado a depor. Eu era tido como herege. Porque eu estava com uma ideia diferente da ortodoxa, oficial da igreja. Então, eu era chamado para depor. Se eu simplesmente continuasse defendendo as minhas ideias, eu poderia ter meus bens, no caso, confiscados, poderia ser preso ou até ir para a fogueira. No caso, poderia, se eu tivesse algum tipo de prática que eles chamavam de práticas de bruxaria, paganismo, se eu fizesse algum tipo dessas práticas, eu poderia ser torturado até confessar. Né? Então, tortura, a gente sabe que tortura é algo muito interessante porque a pessoa pode falar qualquer coisa para acabar com aquele suplício. Então, você adora o demônio, você adora o diabo? Eu dizia, né? Sim, se eu dissesse que não, talvez não acreditariam, porque era a minha palavra contra de vários outros que iam me julgar, eu não tinha defesa. E aí eu poderia dizer sim, para ver se, de alguma forma, o suplício acabasse. E poderia ir para a fogueira, né, se eu continuasse com as minhas ideias ditas heréticas. Interessante que os judeus também eram muito perseguidos nessa época. Os judeus sempre foram perseguidos durante muito tempo na Europa. Na Península Ibérica, é interessante a gente pensar que, conforme houveram as cruzadas, Portugal e Espanha havia uma convivência até muito pacífica e harmoniosa entre judeus, muçulmanos e cristãos durante muito tempo. Mas, quando chega às cruzadas e a reconquista desses territórios, a igreja fica cada vez mais intolerante contra esses outros grupos religiosos. E aí você passa a ter, nessa época, com a construção dos Estados Nacionais, em que a religião é um elemento de coesão social e também era uma questão de imposição. A gente não pode pensar que nessa época as pessoas tinham liberdade religiosa, a religião era a religião do rei que era imposta. Você começa a perseguir aqueles que fossem dissidentes ou de outra crença. Então, os judeus e muçulmanos eram muito perseguidos nessa época. Inclusive, se criou um termo chamado cristão novo. Como assim cristão novo? Existia um projeto de unificação do reino, principalmente de Portugal e da Espanha. Unificação que passava pela questão religiosa. Todos tinham que ser católicos nessa época. Lembrando que a igreja cada vez ficava mais intolerante. Não tinham que ser católicos. E aí, nesse contexto, alguns judeus, para evitar a expulsão daquelas regiões ou até a condenação, se convertiam ou eram obrigados a se converter. Crianças, por exemplo, judias, eram tiradas das suas famílias para irem morar com católicos para então aprenderem preceitos católicos. Então, os judeus eles se convertiam para não sofrerem perseguições. Só que ainda convertidos, eles eram alvo de desconfiança, chamado de cristãos novos. Muitos desses, inclusive, tinham algumas práticas judaicas dentro de casa, no privado.
como, por exemplo, comemorar a Páscoa, né, judaica, ter a menorá dentro de casa, mas fora de casa ia para a missa, procissão. Então, ou seja, era um cristão de aparência. Mas, ainda assim, mesmo assim, as autoridades não perdoavam. Muitos, inclusive, foram expulsos, alguns fugiram, inclusive, para o Brasil, onde também foi, inclusive, criado um tribunal, né, onde a Inquisição também, no caso, agia de forma coercitiva. Então, nesse contexto, havia essa perseguição violenta a esses grupos. Também a gente tem que pensar que, nesse contexto, a Igreja Católica ela também queria expandir sua dominação religiosa. E aí é criado, na época, surge a chamada Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Quem criou essa ordem foi um cara chamado Inácio de Loyola. Ele era militar e ele criou uma ordem religiosa em que houvesse, digamos assim, uma disciplina militar, em que houvesse obediência, principalmente. Então, os jesuítas eles se lançavam em missão, principalmente na Ásia e nas Américas, com essa perspectiva de uma missão quase que militar. Então, no caso, os jesuítas, eles ajudaram, na época, a expansão do catolicismo, porque, frente à expansão protestante na Europa, a igreja queria novos fiéis, e eles tiveram esse papel. No Brasil, por exemplo, os jesuítas, eles chegaram a traduzir uma gramática do português para o idioma nativo, tupi-guarani. Quem fez isso foi alguns padres, como José de Anchieta, Ana da Nóbrega, que eram jesuítas. E aí essa ordem, ela se tornou, digamos assim, uma grande aliada da Igreja Católica na época. Eles eram enviados para vários locais com essa missão de expandir o catolicismo romano. Só que chega um tempo que essa ordem acaba tendo, digamos assim, muita influência em muitas regiões. Tá? Ela chega, inclusive, a ter dissensões com os colonos, com a elite. E aí, dado momento, os reinos pressionam a Igreja Católica para que essa ordem tivesse menos influência, até porque ela criou muitas escolas em muitas regiões, né, colonizadas, principalmente aqui na América Latina. Ela cria escolas, ela cria regiões em que ela tinha domínio. Então, as elites coloniais pressionam o papado para que esses religiosos tivessem menos influência, que culmina com a sua extinção da ordem de jesuítas mais para frente. Depois eles voltam, até hoje eles existem, né, em muitas regiões, no Brasil inclusive, mas houve um tempo que eles chegam a ser extintos na Igreja Católica. Fico por aqui, até a próxima aula.